Então, o deserto é sempre que envolve alguma coisa que nós estamos colocando no lugar que é exclusivamente de Deus. E é por isso que eu falo de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ponto. Acabei de revelar o segredinho de como sair do deserto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque algumas pessoas já me chamaram no privado e já comentaram. Mas parece que tu está muito bem, parece, né, sei lá, parece que tu nem está no deserto, né, pela maneira que tu fala, pela maneira que a gente te vê. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Eu passo essa impressão para vocês de estar no deserto? Responde aí. Ó, isso aí, ó. Não parece que estou no deserto, não parece, não parece, não parece, não parece, não parece. Vou contar para vocês por quê. Quem é que quer saber por quê? Sandra, se tu já te sente fortalecida e transformada, agora é a hora do marido. Continua aprendendo. Ó, eu. Ótimo. Adoro quando vocês querem saber. Você sabe por que eu não pareço estar no deserto? Porque eu não estou no deserto. Amados, vocês acham que eu vou ficar em casa chorando, como eu já fiz, tá? Eu já passei daquelas fases. Aquelas fases todas lá, 4 fases que existe no deserto, eu já passei por elas. Veio o desespero, veio o sofrimento, veio a depressão, veio tudo, mas o meu deserto se encerrou em 5 meses. Eu busquei a Deus numa intensidade e eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho uma vida, meus amores. A minha vida não vai parar porque eu me separei. A minha vida não vai parar porque eu não tenho um marido dentro de casa. Eu tenho minha vida com Deus, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu lazer, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus objetivos, eu tenho vocês, eu tenho ministério para cuidar. Eu não estou no deserto. Por quê? Porque quem busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas que a gente necessita são acrescentadas. Então, o que eu necessitava? De paz e de alegria. Ele me deu. Então, eu quero ficar sozinha? Não, eu não quero ficar sozinha. Mas eu não sou carente, eu não sofro de dependência emocional, eu não dependo de ninguém para ser feliz. A minha alegria vem do Senhor. Tome posse da palavra. Então, se você está no deserto achando que o seu deserto vai acabar quando seu marido voltar, você está enganado. O seu deserto acaba quando você olha para Deus e para de ficar pensando na restauração, para de ficar pensando no casamento. Gente, se a restauração levar 10 anos, você vai ficar 10 anos sofrendo e chorando? E sentada esperando pelo marido, pela esposa? Aí, vai passar 10 anos, e aí o seu marido volta para casa, sua esposa volta para casa contando um monte de coisa que ele fez. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu estudei, eu trabalhei, eu montei negócio, eu quebrei negócio, eu me diverti, eu viajei. E aí você olha para ele e o que você fez nesse período de 10 anos? Eu estava orando por ti. É sério, gente? É óbvio que nós temos que orar. É óbvio que Deus vai trabalhar na vida dos cônjuges através da nossa intercessão. Mas esta não é a razão da nossa vida. O que Deus tem de propósito para você nesse deserto? Qual é seu ministério? Qual é seu propósito de vida? A sua vida não pode girar em torno da restauração. Então, eu não estou no deserto, gente, faz tempo. E é isso que eu desejo para vocês. E é por isso que talvez o Ministério Prova de Fogo não seja um canal tão grandioso como alguns canais ligados à restauração, porque o foco não é o marido. E a gente vai para outro canal, é propósito pelo marido, oração, joelho no chão, e oração, joelho no chão. O foco continua sendo o marido. E a gente errou, a gente tá no deserto porque a gente errou colocando o marido em primeiro lugar, e um propósito atrás do outro pelo marido continua colocando o marido em primeiro lugar. Conseguem entender? Não é errado e nós devemos orar, mas não podemos girar em torno disso. Deu para entender? Vamos lá. Outra coisa. Até comentei hoje na consultoria com uma pessoa que a palavra fala, né, a respeito da diferença, que tem que ter a diferença da pessoa que serve e da pessoa que não serve. Então, existe um tempo para tudo. Então, essa pessoa,
Quando a pessoa sai de casa, o primeiro sintoma que uma pessoa realmente está opressa, que está sofrendo de uma opressão espiritual, que está passando por uma confusão mental, que existe um problema espiritual. O primeiro sintoma é o orgulho, a arrogância, a soberba. A pessoa se torna, assim, arrogante, soberba, e o erro todo é do outro, né? Ela não tem erro nenhum. Essa pessoa sai de casa achando que é o cara. E ela vai começar a fazer coisas, porque ela pode tudo, ela quer liberdade, ela quer ser feliz. Ela só pensa nela, egoísmo. E vocês que já têm o mínimo de caminhada com Jesus, vocês sabem que na Bíblia, a Bíblia rejeita esse tipo de atitude, o egoísmo, o orgulho. Provérbios 6:16, se eu não me engano, orgulho, a soberba, a mentira, né, a arrogância, tudo isso são coisas que Deus abomina. Então, o que acontece? Com o tempo, Deus começa a mostrar para essa pessoa que ela fez a escolha errada, porque tudo que ela está tocando não está dando certo. Nós não devemos desejar isso. A palavra também fala isso, a gente não deve desejar a infelicidade do outro, não devemos nos vangloriar em cima da desgraça de outra pessoa. Mas, se não houver essa diferença, como que essa pessoa vai se render para Jesus? Se ela saiu de casa achando que era o cara, se ela saiu de casa achando que tudo que ela podia fazer tudo o que quisesse. Então vai chegar um momento onde tudo que a gente tocar vai virar ouro. Depois que você sair do deserto, que você entender que você tem que parar de buscar o marido e buscar Deus e aceitar a vontade de Deus do fundo do coração de vocês, porque, sinceramente, gente, não é toda aliança que Deus restaura. Não é. Às vezes, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Às vezes, é uma aliança que foi feita sem a aprovação de Deus. E se for o seu caso? O que você vai fazer? Você não vai aceitar? Você quer porque quer, porque quer, porque quer? Então, gente, o melhor que a gente tem a fazer é aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, seja ela qual for. Isso é submissão a Deus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Faz dela o que achar melhor. Se eu vou ficar com A, com B, com C, se eu vou ficar sozinha, está nas tuas mãos. Por que isso, gente? Isso é confiança. Por quê? A Bíblia fala que Deus é nosso Pai amoroso. Se o nosso Pai terreno nos dá coisas para nos agradar, faz coisas para a gente porque nos ama, imagina um Pai celestial, quando ele olha para baixo e vê um filho com um coração quebrantado, um coração submisso, humilde perante ele. Um pai não vai ter orgulho daquele filho e não vai fazer o que ele pode para agradar e para fazer o que é melhor para ele? Gente, nós enxergamos aqui, ó, a gente enxerga um palmo do nosso nariz. Mas Deus, eu sempre brinco que parece que a gente quem conversa comigo, assim, meus amigos tal, sabe? Eu sempre falo assim, parece que a gente é peça de tabuleiro, né? E Deus está lá em cima jogando com as pecinhas. Ah, eu vou colocar essa aqui no caminho desse daqui, esse aqui vai ajudar esse daqui, não sei o quê. E ele começa a mexer com a gente como pecinhas de tabuleiro. Mas ele só pode mexer com a gente como pecinhas de tabuleiro se a gente entregar a nossa vida verdadeiramente. Então, será que você não está dizendo assim, ó, Senhor, pode me usar, pode trabalhar na minha vida, somente até aqui. Aqui não. Aqui sou eu que cuido. Eu quero restauração até o dia tal, eu quero a restauração assim, assim, assim. Aí você está colocando as regras para Deus. Isso não é submissão, gente. Isso não é aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é aceitar a vontade de Deus. Tudo. Como saber se o nosso casamento foi a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a palavra fala que o casamento deve ser no Senhor. O que é o casamento no Senhor? Se eu sou cristã e ele também é cristão. Ah, eu não era. Eu casei, eu não conhecia a palavra. Ok, mesmo assim, Deus pode ter um propósito nesse casamento. Mas eu acredito na soberania de Deus e que ele une propósitos. Então, se você não se posicionou antes, se posicionar agora, ele pode sim transformar o seu casamento, ele pode sim abençoar a sua relação. Então, mais um pouquinho de como sair do deserto, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Quero falar um pouquinho para vocês, então, agora, sobre o Espírito Santo. A palavra de Deus fala lá em Isaías 49, versículo 15.
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Olha o cuidado que Deus tem com aquele que é fiel a ele. Ele está falando que mesmo que uma mãe possa esquecer de um filho, a mãe que gerou, a mãe que pariu aquele filho, mesmo assim, se ela abandonar, como a gente vê hoje, né, gente? Crianças sendo abandonadas na lixeira, crianças sendo maltratadas por suas próprias mães e pais, agredidas, violentadas, a gente vê. Então, a palavra está falando que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, ele jamais nos abandonará. E agora eu pergunto uma coisa para vocês. Será que você pode ser salvo sem o Espírito Santo? Estou ajudando vocês a colocar Deus em primeiro lugar, tá? Essa é a minha verdadeira missão. Minha missão não é apenas restaurar famílias, é restaurar pessoas e aliança com Deus em primeiro lugar. Será que você pode ser salvo sem o Espírito Santo? O que vocês acham aí? Responde, sim ou não. Pode uma pessoa ser salva sem o batismo com o Espírito Santo? Pode, uma pessoa pode ser salva sem estar batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque se ela se arrependeu, se ela confessou Jesus, a palavra fala que se a gente aceitar Jesus e confessar, aceitar ele como nosso único Salvador, a gente será salvo. Mas como será salvo? Através das nossas atitudes. Eu me converto e mudo as minhas atitudes, eu deixo de praticar o que era desagradável aos olhos do Senhor. Quem é que nos levanta todos os dias? Quem é que nos dá direção? Quem faz a gente resistir ao diabo e às tentações? Quem faz? O Espírito Santo. A questão é, você pode ser salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Porque é ele que vai dar força, porque a nossa salvação não é porque eu me converti hoje que eu estou salva. A salvação, ela é mantida, né? Eu preciso manter a minha salvação até o meu dia. Porque eu posso morrer em pecado, não posso. Não posso cair. A palavra não fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Uma pessoa que caiu significa que ela esteve de pé. Então, o segredo é buscar o Espírito Santo. Agora, para que você quer buscar o Espírito Santo? Para ficar sentado em casa vendo filme? E ainda filme que não é nem de Deus? Então, comece servindo a Deus. Restauração não existe sem transformação. Não existe restauração sem transformação. Como eu me transformo? Me dedicando às coisas de Deus. Então, vão ver algum trabalho dentro da igreja de vocês, vão ajudar de alguma forma. Comecem a confessar Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes. A gente começa a servir a Deus dentro da nossa própria casa, né? Quem você é dentro da igreja e quem você é dentro da sua casa. Na igreja, todo mundo admira aquela mulher de Deus, mas dentro da sua casa, todo mundo sabe a mulher rixosa, braba, impetuosa, impulsiva, né? Nervosa, gritona, né? Então, claro que na nossa casa a gente tem um pouco mais de intimidade, mas a gente não pode perder aquela essência daquela pessoa que foi transformada por Deus. Então, gente, revelando o segundo segredo de como sair do deserto. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Se afasta de rede social, se afasta de tudo que vai poluir a tua mente, o teu coração. Não assiste vídeos, filmes seculares, não assiste... não fica acompanhando rede social. Eu me afastei de tudo, procurei manter a minha mente mais limpa possível. Sempre que eu tinha um tempinho, era falando com Deus, era lendo a Bíblia. Foi assim, foi uma entrega total e geral. E Deus provavelmente viu o meu coração e a minha intenção de buscar Ele, e não casamento. Então, espero realmente que tenha havido um início que seja de transformação na vida de cada um de vocês, e nos encontramos no próximo propósito. Um grande beijo, que Deus abençoe e restaure a família de vocês. Tchau, tchau.